Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Estou de volta para uma aula especial. Hoje nós iremos apertar o play aí e iniciarmos um novo conteúdo da gramática da língua portuguesa. Eu particularmente adoro que é a sintaxe, né? E nós vamos dar início na sintaxe justamente na aula de hoje, né? Então vamos apertar vamos lá, vamos pausar morfologia, né? Onde nós paramos em pronomes, tá? Não concluímos, lógico, todas as aulas de classes gramaticais, porque na verdade são 10 classes que nós temos, né? Então nós estávamos aprendendo o quê? A classificar as palavras, né? E ver a funcionalidade dessas palavras em determinadas situações, em determinados contextos. Tudo isso nós vimos. Nós vimos substantivos, adjetivos, pronomes, né? Hoje nós vamos sair um pouquinho de morfologia, que é onde nós estávamos, e vamos partir para a sintaxe. E o que é, na verdade, o estudo da sintaxe? Então, agora nós vamos aprender a utilidade das palavras, como elas se encaixam no texto, dentro do contexto. Então, nós vamos aprender a interpretação, principalmente a construção dessas palavras dentro de frases, orações e por aí construímos períodos, né? Então, estes detalhes na nossa gramática da língua portuguesa, ela é fundamental que o aluno perceba e entenda, né, este início da sintaxe. Este início vai ajudá-lo bastante a compreender mais para frente, né? Por exemplo, os termos essenciais, os termos acessórios, integrantes, né, das orações. Então, entendendo aqui o início, fica tudo mais fácil lá na frente. Então, nós sabemos que na nossa linguagem, na nossa comunicação, na nossa escrita, as palavras, elas são fundamentais para a construção de diálogos, para conseguirmos, né, para nós conseguirmos entender aquela mensagem a ser passada. Então, as palavras é que constrói tudo isso. Só que elas vêm de forma organizada, coerente, né? Então, elas não são jogadas no texto. Há uma organização. E essa organização é onde nós vamos estudar. É o que a sintaxe nos explica aí, né? Essa organização dentro do texto. Então, nós vamos pegar essas palavras que correspondem a classes gramaticais diversas e vamos construir. Vamos construir o quê? Mensagem, né? Mensagem onde o emissor, ele transmite, o receptor, ele entende aquela mensagem que é passada. E quando a mensagem ela é passada adequadamente, nós chamamos de frases. Nós também podemos chamar de orações. Aí nós vamos entender o que é frase e o que é oração. Mas antes disso, deixa eu voltar na sintaxe para nós entendermos melhor, né? Para nossa compreensão, para fluir tudo direitinho. Então, a sintaxe. Vamos imaginar o seguinte, você vai fazer uma pintura, né, numa tela, né? Então, vamos dizer assim, vamos colocar um exemplo dessa forma para ficar mais claro para vocês. Vamos dizer que as palavras são as tintas que você vai utilizar para pintar essa tela. Então, as palavras são as tintas, ok? E aí, quando você começa a trabalhar as tintas, as cores, né? Combinar uma cor com outra, né? Trocar. E aí você vai, através disso, fluindo o seu desenho, a sua pintura, né? Misturar cores, vamos dizer que as cores são as palavras. Isso é o que a sintaxe faz. Ela pega as palavras e ela coloca dentro de uma frase, de uma oração, ela constrói. Então, essa frase, essa oração é como se fosse a tela que você pintou. Então, quem olhar para a tela tem que entender o que você quis passar. É uma paisagem ali? É o quê, né? O que você quis passar para quem está olhando a sua tela. E aí, é justamente isso
que na construção das palavras a gente tenta passar a mensagem, tanto escrita quanto falada. Nós temos que compreender, correto? Então, é através da sintaxe que nós descobrimos como elas são construídas, né? E aí vem essa ideia de frases e orações, né? O que são frases? O que são orações? Nós entendemos de frase, começa com letra maiúscula, termina com um ponto. Pode ser um ponto de exclamação, interrogação, ponto final. Nós entendemos como frase dessa maneira, né? Uma frase escrita, por exemplo, ela inicia com letra maiúscula e termina com ponto. Pois bem, essa frase ela está passando uma mensagem e o receptor ele está entendendo essa mensagem. Então está passando de maneira clara. Você conseguiu entender? É uma frase. Então nós entendemos frases também na nossa linguagem falada, oralmente. É aquilo que dá mais entonação, quando a gente fala mais forte, com mais atenção. E aí nós entendemos essa mensagem como frase também. E logo nós temos frases nominais, frases verbais, né? Frases nominais não tem necessidade, ou seja, não colocamos os verbos nas frases nominais. E às vezes, com uma palavra só, já diz tudo para você. Você consegue entender. Por exemplo, silêncio. Ponto de exclamação. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. A palavra silêncio é uma mensagem que foi transmitida. O ponto de exclamação ajuda a dar mais entonação aí. Chamar a sua atenção para o silêncio. E a mensagem ela já foi passada em uma palavra só. Frase nominal, né? Nós temos diversos exemplos de frases nominais e temos também as frases verbais, onde aí sim nós temos que colocar os verbos para dizer que são frases verbais, tá? Eu vou colocar aí na telinha de vocês alguns exemplos de frases, né? Então nós temos aí com uma palavra só, como eu falei, go, atenção, socorro, silêncio, pare, bomba, cruzes. Então, essas frases, elas são chamadas de nominais porque não tem verbos, né? Em uma palavra eu já passei a mensagem ao receptor. Então, aí sim, são frases nominais. Beleza. E as frases verbais? As frases verbais, nós temos que ter verbos? Sim. E nós temos alguns tipos de frases. Elas podem ser interrogativas, exclamativas, optativas, podem ser também declarativas, afirmativas. Nós vamos ver aí, vou colocar na telinha os exemplos. Então vamos lá, frase declarativa, sua função é informar. Olha aí, você sabe o meu segredo? Você não sabe o meu segredo. Pode ser tanto afirmando quanto negando. Na frase interrogativa, ocorre perguntas, né? Sendo diretas ou indiretas. Ou seja, perguntas diretas, eu coloco o ponto de interrogação no final. Pergunta indireta, eu não preciso colocar. Beleza, essas são as frases interrogativas. Você sabe meu segredo? Quero ver se você sabe meu segredo. Frase imperativa é quando você dá uma ordem ou faz um pedido a alguém. Faça sua confissão. Não mexa nas minhas anotações, por favor. A frase exclamativa, ela apresenta um tom admirativo. Você sabe o meu segredo? Tenho muito a fazer. Então, ela leva o ponto de exclamação no final. Frase optativa, exprime desejo, né? Deus me livre dos curiosos. Deus o abençoe. Também é importante saber que as frases podem ser verbais ou nominais. Bom, eu falei, né? Podem ser verbais ou nominais. Então, as nominais não têm verbos, as verbais têm verbo. Então, frase ela tem que passar o sentido completo. A mensagem ela tem que ser passada e você tem que entender. Se isso acontecer, nós chamamos de frases. Beleza, acho que ficou claro. Agora nós vamos para as orações. O que são orações? Para que elas servem, né?
As orações, por exemplo, ao contrário de frase que pode ou não ter verbos, orações é obrigatoriamente a utilização do verbo nela, né? Então eu preciso colocar o verbo sim, tem que ter um verbo. Então, para cada oração, nós temos que ter um verbo ou uma locução verbal, ok? Aí eu consigo formar uma oração. Então, é através dos verbos que tem nas orações, eu consigo separar as orações através dos verbos e de locução verbal. Porque locução verbal nós contamos como um verbo. Então, tem uma locução verbal, logo um verbo. Tenho um verbo, tá? E aí, assim, eu consigo separar. Por exemplo, eu pego um trecho e eu consigo separar primeira oração, segunda oração, terceira oração. Então, se tem 3 orações, obviamente, eu tenho 3 verbos ali. Então, vai depender da quantidade de verbos para eu saber quantas orações. Então, a minha dica é, primeiro, o aluno tem que ler o texto, compreender a mensagem a ser passada e identificar ali na mensagem quais verbos que nós temos ou locução verbal. E aí eu já sei, já garanti quantas orações eu tenho. E aí eu separo. Como eu separo as orações? Então eu já sei que tem 3 verbos, 3 orações. A conta é exata. 3 verbos, 3 orações? Ok. Como que eu separo isso? A vírgula é uma pontuação no meio do texto lá, que eu sei aonde começa e aonde termina a oração. Então, através da vírgula, a vírgula nunca vai ficar no meio de oração, ela vai ficar no final de uma oração para começar uma outra oração. Ponto final, né? Ponto e vírgula. Então, as pontuações, elas ajudam a separar as orações juntamente com os verbos, porque eu já sei quantas orações nós temos, tá? Só isso. Porque, gente, quando nós formamos as orações, que são as mensagens a serem passadas, né? Quando nós formamos essas orações, nós formamos um texto. É onde nós achamos aí o período. Nós temos 2 tipos de período. Período composto e o período simples. E aí, qual é a diferença? Não faltem essa aula do período. O período simples, muito tranquilo. Eu tenho que ter uma oração somente. Então, um verbo, uma oração, período simples. Mais de uma oração, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos lá? Nós temos um período composto. Então, o período composto é formado por 2 ou mais orações. E o período simples apenas por uma oração. Acabou. E aí eu consigo saber o que é um período simples e o que é um período composto. E período é o conjunto de uma oração ou mais de uma oração, tá? Então, como que eu sei? Conta quantos verbos tem lá e eu não tenho mais dúvida. Vou colocar aí na telinha para vocês um exemplo do período simples. Olha aí essa tirinha. Estranho, um palhaço com cara de zangado está vindo para cá. E aí nós temos um período simples. Quando há uma oração apenas, nós chamamos de oração absoluta. E aí o período ele é classificado como período simples. Apenas isso, né? Já o período composto, ele é formado por mais de uma oração. Olha este exemplo aí. A tirinha. Bom, quando casou comigo, você sabia que eu era um telefone móvel. Então, nós temos um período composto, porque quando casou comigo, olha o verbo casar aí, depois você sabia que eu era, olha o verbo aí, saber, o verbo ser, que no caso é era, ou seja, eu tenho mais de uma oração, porque nós temos aí casou, sabia, era, 3 verbos, 3 orações. Então, que você, meu caro aluno,
E minha cara aluna precisa saber nessa aula inicial de sintaxe é justamente saber o que é frase, o que é oração, e aí depois dividir o período em orações, por exemplo, contando quantos verbos tem ali para eu saber se é um período simples ou um período composto. Pronto, eu já dei o início deste assunto sintaxe, porque aí daqui para frente nós vamos ver os termos essenciais, gente, que faz toda a diferença no texto. Ou seja, o sujeito e o predicado. Eles são essenciais e nós vamos ver numa nossa próxima aula, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula sintaxe, que eu adoro. E eu espero que eu tenha passado bem para vocês, tá? Se tiverem dúvidas, deixem perguntas. Falem comigo, meus alunos, vocês sabem, podem me chamar e perguntar. Um beijo para vocês e até a próxima!